Boa tarde, eu sou Giane Lopes e essa é a grande estreia do nosso Espaço 1530, destinado a conversa sobre os mais variados assuntos, sempre ao vivo, às 3h30 da tarde. Hoje, para começar, em grande estilo, o tema vai ser proteção animal. E os convidados para falar com a gente sobre isso é o advogado e também que já foi secretário de Proteção Animal do Rio, Vinícius Cordeiro, e a ativista e também dirigente da ONG Celebre Pet, Bruna Franco. Muito obrigada por participarem do nosso espaço. E para a gente começar, vamos esclarecer o que é proteção animal. Fala pra gente, Vinícius. Bom, antes de mais nada, quero dizer que eu estou animado em estar estreando esse quadro. Espero que seja um quadro democrático, amplo. Queria agradecer a direção do Conecta Baixada, que é uma empresa de informação que está fazendo o seu trabalho. A Baixada precisa de espaços como esse. Queria também saudar aqui a Bruna Franco, que é ativista, que é uma pessoa... Elas têm uma rede de ativistas e que, além das ONGs e dos grupos de proteção animal, eles discutem desde um cachorro que esteja precisando de adoção, mas os mais importantes temas que envolvem o segmento. Então, eu queria começar sobre isso. O que é proteção animal? Proteção animal, na verdade, é um segmento de atividade da sociedade civil. Ou seja, a sociedade civil que se articulou para efetivamente fazer um trabalho que o governo não tem feito, ou que faz de uma forma muito tímida. A gente vai falar sobre isso. E que nós temos as secretarias de meio ambiente, que você pode não entender, já é nova, mas as secretarias de meio ambiente do Brasil foram instaladas nos anos 80 para cá, sobretudo no início dos anos 90. Até os anos 80, o Brasil não tinha uma consciência ecológica. A gente ocupava desordenadamente as encostas, as montanhas, as lagoas, não se pensava em saneamento básico, não se pensava em tratamento de esgoto, como ainda nós temos uma grande dívida nesse setor. E proteção animal, muito menos. Então vem aquela clássica pergunta: está ruim a saúde das pessoas, então você não vai se preocupar com bicho? Para quê? Em primeiro lugar, os animais fazem parte do ecossistema. Fazem parte do meio ambiente também. Eu estou falando aqui animais, flora silvestre. Eu quero lembrar que a cidade do Rio de Janeiro é a maior floresta urbana de uma grande cidade no mundo. Nós temos complexo lacunar, não só aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas no estado. Nós temos baías, Baía de Sepetiba, temos o complexo lacunar de Maricá, temos a fauna lacustre, a fauna fluvial dos rios, e todas elas geram emprego, geram renda. Nós temos a questão da pesca, nós temos a questão das atividades econômicas. A economia pet, isso dava tanto programa, nossa, ela está gerando hoje bilhões de empregos, Existe cada vez mais uma tendência nas grandes cidades dos casais terem menos filhos. Tem muita gente adotando cachorro, já tendo animais domésticos em casa. Eu não vou falar dos animais domésticos, que é o tema óbvio. É só você andar na rua de qualquer grande cidade para você ver a quantidade de cães e gatos que existem. Muitas vezes em situação de abandono. Então é necessário organizar isso tudo. E a sociedade começou, monta ONG, monta grupo, salva gato, salva cachorro, briga por o cavalo não ser maltratado, luta para que você preserve as espécies. Isso também é uma questão de saúde, para terminar. Por que é uma questão de saúde? Porque se você deixar proliferar as zoonoses, você também vai, com a esporotricose está aí, você tem uma série de raiva, você vai acabar também atingindo a saúde pública. Então, isso é proteção animal, é um conjunto de ações, de várias formas. Talvez a Bruna vá aqui agora ampliar, dizendo o que na verdade, a proteção animal faz concretamente. O protetor de animais é aquela pessoa que tem paixão. Ele tem paixão por todos os animais, por todos os seres vivos. E ele não consegue ver nenhum animal em sofrimento, que ele tem que ajudar, ele é abnegado. A vida dele é ajudar os animais, é em salvar os animais. Então, a gente tem um trabalho muito grande
educando a população, né? Tentando mostrar para a população a importância de se cuidar do animal. E a gente vê, né, cada vez mais, como o Vinícius falou, as pessoas, ao invés de terem filhos, elas estão adotando animais. A mentalidade está mudando, né? E uma coisa também muito legal é o seguinte, a gente resgata muitos animais que estão em sofrimento, vítimas de maus tratos, ou nas ruas. E a gente tem visto hoje um número muito crescente de pessoas que não estão mais comprando animais. Elas estão se conscientizando e estão adotando esses animais que foram vítimas de abandono, de maus tratos. E é uma coisa muito bacana. O animal, quando ele é vítima de maus tratos, de abandono, é diferente daquele animal que você compra bebê. Ele tem uma gratidão, ele tem um amor por você, que é uma coisa fantástica. Isso é o que nos alimenta, é o que enche a gente de esperança. Então, hoje a sociedade ela está passando numa transição, né? Numa mudança de mentalidade sobre o que antes era considerado um animal e o que hoje ele é pra gente, né? Antes foi, como ele falou, a questão dos cavalos, que é uma coisa mais comum de antigamente, né? De carroças e cargas, em cima de cargas, e hoje a população realmente cria ONGs, cria métodos para lutar contra isso e resgatar esses animais vítimas de maus tratos. Mas eu queria que você expusesse pra gente, o que são os maus tratos, o que é considerado maus tratos? Olha, é uma gama bem grande. Maus tratos é você deixar o animal sem alimento, passando fome, é você deixar o animal acorrentado, deixar ele debaixo de sol, chuva ao tempo, agressão física, confinamento. Tem alguma coisa? Posso complementar? Não, nós temos, na verdade, legislação que trata sobre isso. Queria lembrar que a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, dedicou um artigo para a questão dos maus tratos. Tem a zoofilia, que é o sexo com os animais, tem a privação dos animais de alimentá-los, né? Ou colocar os animais em correntes, por exemplo, no qual eles não possam se movimentar. Tudo aquilo que causa sofrimento, que cause dor, que cause estresse, que até ele pode estar muito bem alimentado e gordinho, como muitas vezes. Os animais estão gordinhos, mas eles também estão submetidos ao estresse, como é o caso dos rodeios, né, onde a proteção animal luta para abolir essa coisa medieval, né, que não pode mais ter espaço. E tem crimes. Agora, o crime é punido ainda como um crime de menor potencial ofensivo. Na prática, vai para a cesta básica. A legislação municipal também, eu queria até dizer que Mesquita existe lei contra maus tratos, que não é aplicada, que a aplicação é de multa. Né? Tá lá, se você fizer isso com animal, etc., você paga uma multa. As multas são de baixo valor. E quanto à questão criminal, o sujeito vai fazer uma transação penal e está livre. A gente está lutando ainda para que esses crimes possam ser exemplarmente punidos, porque é um crime contra a vida, é um crime contra a natureza, é um crime até para os mais religiosos contra Deus. E ele merece ter uma punição à altura. Né? Queria complementar. E dentro dessa política, né, de proteção animal, qual é a prioridade hoje? Acho que o Vinícius consegue responder isso para a gente. Bom, queria falar o que é política pública, né? A gente já falou um pouquinho sobre proteção, o papel das protetoras. Então, a Bruna até vai falar um pouco, porque existem ONGs, existem entidades organizadas para isso, mas existem os protetores independentes. São pessoas que, independente de qualquer organização, atuam para isso. Muito bem. A política pública no Brasil, ela está engatinhando. Você começou a ter os primeiros órgãos municipais de proteção animal do final dos anos 90 para cá. Quer dizer, Porto Alegre tínhamos uma secretaria que, infelizmente, foi extinta, virou subsecretaria. O Rio de Janeiro tem uma secretaria e que iniciou um programa público de castração, por exemplo, de proteção aos animais comunitários, que agora o Crivella também rebaixou para uma subsecretaria, diminuiu o orçamento. A gente está vivendo no Brasil, infelizmente, não é só um retrocesso financeiro, existe também um retrocesso
na política pública de proteção animal. Onde é que está bom? Aqui na Baixada, no interior do estado, as prefeituras estão começando a se despertar para o tema, porque as pessoas estão se organizando na sociedade e aí os políticos querem aparecer do lado de gatinho, de cachorro, querem já faturar seus votos. Natural, né? Essa questão começa a ser debatida na sociedade, como a gente está fazendo aqui agora, então é natural que os gestores comecem a organizar intervenções nesse setor. E que não são somente campanhas de vacinação, punir maus tratos, mas é controle populacional severo, castração, proteção aos animais de rua, né? É também cuidar dos cavalos, é educação. É o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Explicar para as pessoas o que é isso, conscientização. Tem ótimos projetos, né? Fica aí a dica para os vereadores da Baixada, que é de levar a proteção animal para os bancos escolares, para que as crianças entendam a importância de se proteger dos animais, não apenas, lembra, Dia dos Animais. Tem que ter algo mais do que isso. Então, Bruna vai complementar aqui um pouquinho sobre o que é a política, o que podem ser também as políticas públicas. A educação é muito importante, né? A gente educar os jovens para que eles respeitem os animais, os seres vivos, né? Você vai formar adultos muito melhores, vai formar cidadãos, né, muito melhores. O controle populacional, como o Vinícius mencionou, é de extrema importância, porque você vai evitar, assim, uma superpopulação nas ruas, você vai diminuir, assim, o número de abandono nas ruas também. Nós estamos com várias zoonoses, né? Nós estamos com um problema gravíssimo de esporotricose, que é uma zoonose. Você diminuindo a população de rua, você também diminui a incidência dessa doença. Enfim, eu como protetora, né, eu acredito que o controle populacional e a educação sejam de extrema importância. Sim, nós temos... Posso só complementar? Esqueci. Eu acho que outra coisa fundamental é o governo também não atrapalhar a sociedade, porque às vezes o governo entra para atrapalhar. É importante que a gente estimule a adoção, porque estimulando a adoção também, você adota um cão, um gatinho, você vai cuidar bem dele, você mesmo, você vai ter as economias, você vai dar remédio. E lá no Rio de Janeiro, por exemplo, agora, o Crivella baixou uma taxa para você fazer feira de adoção. Então, na verdade, as ONGs e os grupos estão fazendo trabalho que o governo não tem a capacidade de fazer. Não estou falando isso como demérito para o governo, não, porque falta dinheiro mesmo e braço para tudo isso. Mas é fundamental que a política pública estimule, faça propaganda, né, destaque os bons exemplos e não cause problema, não cause entrave. É só isso que eu queria não deixar de esquecer. Sim, nós temos uma pergunta aqui na nossa transmissão, e a pergunta é de Ronaldo Cunha. Antes eu vou usar um dado que, segundo algumas pesquisas, Nova Iguaçu tem 120 mil cães abandonados. E a pergunta que fizeram foi a seguinte: Vinícius, você não acha que deveria ter um plano estadual criando um modelo de adesão para outros municípios? Por pior que seja, o município do Rio, através dessas ONGs, ainda consegue um pequeno resultado, mas na Baixada, principalmente, não se faz nada com relação às responsabilidades e maus tratos. Não, sem dúvida. Nova Iguaçu é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. São Gonçalo também, onde eu vi cavalo, abessa, gato no meio da rua, uma coisa assim absurda. O Rio de Janeiro tem uma política pública há mais de 17 anos. Quando eu fui secretário, nós apenas em 2016 castramos gratuitamente 46 mil animais e fizemos 16 mil atendimentos clínicos. Então está na hora das cidades terem planos de... Aliás, muita gente acontecia como sabe, Jane, no sistema de saúde. O que tinha de gente da Baixada, eu quero castrar o meu gato, você é da onde? Nova Iguaçu. Então as pessoas recorriam ao sistema público do Rio, né? Só que para animal não é SUS. Então a gente só podia realmente castrar animal do Rio de Janeiro, outra trazido por uma protetora da cidade do Rio de Janeiro. Mas eu queria dizer, fica a dica, está na hora, né, dos municípios comprarem castramóvel, se equipar, fazer esse tipo de atividades, porque ela é mais do que fundamental numa hora dessa.
Sim, agora a gente vai falar sobre uns subtemas aqui, e como você falou da castração, a gente vai começar por ela, né? Você já falou algumas coisas, mas qual é a real importância da castração nos municípios? Você, quando você castra, faz um programa de castração em massa, você diminui a população dos animais de rua, dos animais comunitários. Com isso, o que acontece? Você tem menos animais vagando, uma menor chance de transmissão de doenças, né, de zoonoses. O número de abandono também vai diminuir, porque menos animais vão estar nascendo, já que vão estar castrados, né? Então, assim, isso é muito importante. A saúde do seu animal também, porque o que acontece? Quando você não castra o seu animal, as chances dele desenvolver alguma doença e vir a morrer cedo, jovem, são muito grandes. Então, você também, quando castra, não é só que você... o meu animal não vai procriar. Eu não vou castrar, mas ele está preso em casa, não vai sair, não vai ter contato, não vai procriar. Não, não é só isso. É uma questão também de saúde para ele. Ele vai ter uma vida mais saudável se ele for castrado. Vai evitar câncer. Não, só queria dizer que gato se reproduz numa velocidade, numa progressão geométrica, né? Então, quando a Bruna está falando de gato de rua, quando ele se reúne muito, dezenas, a gente chama de colônia, né? Então é importante, porque as pessoas que, mesmo têm poucos recursos, eles acabam dando um jeito aí numa castração popular. Mas é importante que o governo forneça esse serviço. Por quê? Porque muita gente deixa de castrar o seu animal porque não tem dinheiro. Não sei quanto é que está agora, né, Bruna, aí, uma castração popular, mas a gente encontra de 60 a 100 reais por aí, que pesa no bolso do trabalhador, né? Então, são dois aspectos aqui que eu queria destacar sobre a castração. E a Prefeitura do Rio, ela tem um programa, né, que é o Bicho Rio, que oferece essa castração gratuita. E esse programa ainda está ativo? Está ativo, tem 10 postos, né, na cidade do Rio de Janeiro. E, obviamente, que não é o suficiente para aquilo que a gente desenvolveu, porque os recursos são limitados. Mas não tem só castração. O Bicho Rio também tem atendimento clínico gratuito, que é legal. É um dos programas públicos mais eficientes. Desculpa eu falar aqui para a pessoa que não está versada no assunto, mas o Crivella cortou 30% do orçamento esse ano e está propondo um corte de 50%. A gente sabe que a crise está séria, mas ele podia economizar um pouquinho da publicidade, né? E lembrar dos animais, porque você está cuidando dos animais, não está cuidando das pessoas. Você está cuidando das pessoas também quando você cuida dos animais. Então eu queria lamentar que o programa tem sofrido cortes e tem sofrido também cortes na qualidade. Não é que a gente quer pelo menos preservar. A Proteção Carioca está reclamando, tem audiência pública, a Bruna falou na audiência pública na sexta-feira passada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A proteção animal é muito antenada, está toda ligada na rede social, reclamando aí dos governantes, e eu acho que ela deve fazer o mesmo nas cidades onde não tem política pública para isso. Certo. Assim como a importância, assim, da castração, tanto lá no Rio, mas aqui na Baixada também, né? A gente hoje já vê programas de vacinação, de castração em cidades como Queimados, Duque de Caxias, Mesquita, e é importante que tome o exemplo do Rio, que pelo menos tem um programa, embora infelizmente tenha sido cortado, né? Verbas para isso. Ele não foi cortado, ele foi reduzido. Né? Então, o programa não acabou, o programa continua funcionando. Sim. Eu só queria te chamar a atenção, Giane, é o seguinte: parece que o Belford Roxo tem já uma secretaria própria. Não é que as prefeituras têm que ter uma secretaria, ou uma subsecretaria, ou uma coordenação. Eu acho que elas têm que fazer a política pública. Eles têm que aplicar o programa. Necessariamente não precisa ter lá um secretário, um monte de assessor para isso. Mas ele tem que reservar lá um dinheirinho, né, no seu programa de meio ambiente para cuidar desse tema. E outra coisa na Baixada que me incomoda muito, eu sei que eu vou mudar meio de tema, né? Cavalo, como tem cavalo abandonado e maltratado na Baixada. Se você passar aqui na Via Light, né? Você passa aí para, desculpa aí o signo, a Japeri, Queimados, que tem de cavalo maltratado. É fundamental o seguinte: tá bom, o cavalo é de um dono, é de um tutor,
mas ele não pode puxar um peso acima da sua capacidade. Ele não pode ficar naquele sol da baixada. A baixada é muito quente, né? Acima também de uma determinada carga horária. Então é necessário que os vereadores entendam que também tem que disciplinar a tração. A gente acabou com a tração, graças a Deus, na nossa gestão, em Paquetá, né? Pra vocês terem uma ideia do que aconteceu em Paquetá. A gente tinha 1 tonelada de cocô de cavalo jogado in natura na Baía de Guanabara, tá? E nós tínhamos mais de 23 animais lá, então eram 20 famílias que dependiam da atração. A Prefeitura do Rio gastou 1 milhão, comprou carrinhos de golfe, não poluem, não aumenta o efeito estufa, né? Não sujam de cocô a Bahia. E é mais barato, porque pro sujeito que está cuidando do carrinho, né, quebrou o carrinho, conserta. É muito mais barato que dar comida para o cavalo, dar vacinação para o cavalo, não tratar o cavalo direito. E ainda tem a gente para perturbar, né? Então, eu acho que Paquetá mostra o caminho. A atração animal tem de ser reduzida. A gente sabe que não vai acabar de uma hora para outra, né? Queria que a Bruna aqui complementasse sobre a questão dos cavalos, porque é uma coisa que me apaixona, essa questão. Não, a Paquetá foi um marco, né? Foi um marco na proteção animal carioca. Aquilo foi muito interessante, foi muito bonito. Mas, realmente, a gente, quando passa aqui pela Baixada, ainda em vários bairros, né? No Rio de Janeiro, a gente ainda vê isso. Mas é muito triste, né? A gente vê aquele cavalo sofrendo maus tratos, debaixo de sol, chuva, você vê que ele está magro, desidratado. É muito triste isso. A gente, precisa, né? É o que eu falo sempre da educação. A gente precisa educar a população para mostrar que isso são maus tratos, não pode. O animal, ele é um ser senciente. Ele sente. Ele não é um objeto. Ele sente dor, ele sente fome, ele sente frio, ele sente empatia, ele ama alguém. Ele sente tudo isso. Então, por que você vai submeter o animal a maus tratos? Você submeteria uma criança? Não. Por quê? Porque ela fala. Porque ela consegue se comunicar. Como o animal não consegue se comunicar, as pessoas acabam vendo ele como um objeto. Mas isso está errado. Isso é questão de educação. Eu queria dizer que ainda o Código Civil Brasileiro de 1917 tratava os animais como semoventes, ou seja, bens móveis. Né? E o novo Código Civil, que é de 2002, mantém. A gente está numa luta muito grande para que os animais não sejam mais considerados bens não sejam vistos como um patrimônio. Que é isso que a Bruna exatamente falando. Que são seres sencientes. A Bruna foi muito feliz. Agora eu queria falar o seguinte, olha que legal. É onde você pode fazer diferença na vida. Paquetá não começou pelo governo. Eu fico feliz que a equipe do governo foi lá, mandou fiscalização, fez tudo. Começou com 2 protetoras que foram lá no Ministério Público, estou citando aqui, uma foi a Andrea Lambert, outra foi a Silva Mebielli. Fizeram movimento, fizeram manifestações, né? A OAB depois entrou junto. Ou seja, a atuação individual das pessoas faz muita diferença, né? Você vai falar depois, aí, talvez, da castração química. Teve um lance que tentaram fazer uma castração química. A Bruna foi para a internet com as protetoras, né? E o governo parou. Opa, não vou fazer mais, porque senão isso vai ficar ruim para mim. Então, a população tem voz. Exatamente, né? E a gente está usando a rede social muito para isso. Sobre a castração química, Bruna, ela surgiu aqui no Brasil em 2009 e ela tem os prós e os contras, né? Alguns estudos são a favor, alguns ativistas e veterinários são contra. Eu queria que você esclarecesse, né? Qual é a base da castração química e se ela gera riscos para a vida do animal? A castração química são injeções dadas no testículo do animal que vão necrosar o testículo. Então, ele vai parar de produzir espermatozoide, o animal ficaria infértil. Porém, causa uma dor enlouquecedora no animal. O animal, ele grita de dor, segundo os cuidadores, os tratadores, durante dias.
Então, assim, o que acontece? E tem que ser reaplicado. E como é que você vai saber que fez efeito? Porque o testículo vai continuar ali. Então, você também você não tem como ter certeza que aquele animal está infértil, que ele está estéril. Porque ele pode continuar tendo ereção. Então, ele pode continuar copulando. Sim. Ele apenas não produziria espermatozoide. Agora, o que a gente fala? É legal a castração química? Mas ela é imoral. Por quê? Porque ela produz uma dor muito grande. Não existem estudos ainda mostrando que a castração química não tem riscos. Ao contrário, né, nós vemos muitos casos de óbitos, de câncer, animais agonizando de dor por conta da castração química. Então, nós somos contra, nós ativistas somos contra. O custo da castração química é mais alto do que a castração convencional para o governo. Então, é um absurdo o governo pensar em fazer castração química como aconteceu no Rio de Janeiro. Né? Quer dizer que já tem um projeto de lei na Alerj, que é do deputado Jorge Felipe Neto, que pretende proibir a castração química no território do estado do Rio de Janeiro. Como a Bruna bem lembrou, a castração química hoje não é proibida a nível nacional. Sim. Tentaram apresentar um projeto, você não imagina o lobby dessa empresa que fatura milhões, a que fabrica o tal do remédio que chama-se Infertile. Eles têm um lobby farmacêutico dentro da Comissão de Meio Ambiente do Congresso, é assustador, né? Então, por isso que é importante ainda eleger vereadores, deputados e deputados federais que sejam pelo menos, tá bom, ele não precisa ser o protetor, mas que ele seja aberto a defender a causa animal, que precisa também de uma bancada que defenda essas ideias, essas questões. Só uma coisa que eu esqueci. Se esse animal que sofreu a castração química, se por acaso ele amanhã for abandonado nas ruas, como é que a gente vai saber que ele foi castrado? Ele vai acabar sendo submetido a outra intervenção cirúrgica, porque ninguém vai saber. E tudo isso aconteceu, como o Vinícius falou, né? Nós temos hoje um projeto de lei proibindo a castração química no estado do Rio, graças ao nosso movimento, graças à nossa força, a força da população. A gente se uniu, a gente pleiteou, a gente exigiu que não fosse, que fosse proibida a castração química, que a castração química não pudesse ser realizada. Então, tudo isso para dizer o quê? A população tem muita força. Quando a gente quer, se a gente quiser, a gente se une e os políticos têm que nos ouvir. Eles são obrigados a nos ouvir porque a gente faz barulho. Sim. E agora, mudando um pouco do assunto, vamos falar sobre o tráfico de animais, né? Que é um dos mais lucrativos, ficando atrás do tráfico de drogas e o tráfico de armas. Que providências, Vinícius, as autoridades estão tomando, principalmente através da legislação, para poder impedir esse crime aqui no Brasil? Antes de mais nada, eu queria dizer que o tráfico de animais do Brasil é um dos maiores do mundo. É um pouco pior, quer dizer, essa consideração. Porque o Brasil tem um número grande de florestas, tem uma fauna que é exótica, né? Por exemplo, os nossos papagaios são admirados, as nossas aves silvestres, né? Você tem a questão dos jacarés, né? Então, as pessoas acham muito interessante a fauna brasileira, né? Então, você tem também a questão das matrizes genéticas, né? Que hoje tem contrabando de matrizes genéticas na botânica. E nossa fauna amazônica é uma das mais variadas do mundo, uma das ricas e variadas e diversas do mundo. Ou seja, a gente não pode aceitar o que está acontecendo. Vamos começar do básico. Cães e gatos. Era comum qualquer pet shop estar vendendo animal. Isso, graças a Deus, a mentalidade está mudando, porque a gente está colocando. Adote, não compre. Né? Que você, na verdade, quando está indo para uma pet shop, ou você está indo para uma feira ilegal, vou dar nome aos bois aqui, Honório Gurgel, Caxias, que tem uma feira onde se tem muito tráfego ilegal. Né? Então, muitas vezes chegam lá as autoridades policiais, como foram lá outro dia, eles foram fazer apreensão de quê? Você acha que foi do periquito? Nada, foi de cachorro de madame. Levaram os cachorros de madame e muitos morrem, porque muitas vezes você não tem nem como acomodar, você mistura bicho saudável com bicho doente, né?
Então, as autoridades hoje, elas não têm, eu até quero dizer que, desculpar um pouco, ou relativizar às vezes, os problemas que a polícia ambiental enfrenta, mas não posso mais conceber tanta feira ilegal na cara de todo mundo e não tenha uma programação direta. Está reclamando? Estou reclamando aqui. Às vezes os policiais ficam chateados, parece que a gente não faz nada. Não é verdade. Eles ganham mal, eles estão sem equipamento, eles precisam de aumento, eles precisam ser valorizados. Tanto o batalhão ambiental da PM quanto a DPMA, né, são bons profissionais, porém, eles não estão pondo foco onde é principal. Muitas vezes eles gastam tempo indo em casa de acumulador que tem 20, 30 cachorros e incomoda o vizinho. E estão deixando de coibir o tráfico. Essa é a questão que eu coloco. Né? Não estou falando contra um delegado em particular, nem com o atual, nem os anteriores. É um problema de foco. Então, a política de segurança ambiental, ela tem de ter uma prioridade clara. E não é ficar pegando cachorro que late muito para o vizinho do outro. Está errado isso. Quero deixar aqui meu protesto. Né? A Bruna faz muito resgate por aí. Ela já também teve na feira de... Ela disse que nem gosta na feira de Caxias, né, Bruna? Já comentou. Mas a gente tem que parar com isso. Né? Você pode comprar periquito, papagaio, todo mundo sabe onde é. Você compra macaco, mico. Olha, os pet shops, aí, os grandes vendedores, estão vendendo comida para macaco. Esse povo compra onde? É legalizado pelo IBAMA? Lógico que não. O IBAMA também não tem verba, não tem orçamento, Temer cortou o orçamento deles, pouco pode fazer. Então é necessário que a gente possa equipar melhor, pagar melhor, equipar melhor os homens, para que a gente possa coibir o tráfico, sobretudo aqui no estado do Rio, onde a gente tem muitas reservas naturais, tem também uma biodiversidade muito grande. Vou passar aqui para a Bruna. É claro que o governo tem a sua participação, né, de coibir isso, mas também cabe muito à população a atender essa mentalidade mesmo, de não comprar, mas sim adotar os animais. Por isso que isso é aconselhável, né, a adoção. Sim, claro, claro. Cada vez a gente tem que ter em mente que cada vez que a gente compra cada vez que alguém compra um silvestre, ela está estimulando o tráfico. E as pessoas não têm ideia de como é que os animais silvestres, eles são transportados, é uma barbaridade, A gente vê imagens, né, de aves dentro de garrafas PETs, várias aves sem pena nenhuma, bebês dentro de garrafas PETs amontoadas para poder tentar fugir de fiscalização. Isso é uma coisa horrorosa. Aí você vai comprar isso, vai comprar esse animal, você está estimulando essas pessoas que traficam. Os macacos, como o Vinícius comentou, é uma cena horrível. Aqueles macacos esquálidos, bebês, dentro de caixotes trancados para que ninguém consiga ver, para que a fiscalização não pegue, passando por rodovia. Isso é uma coisa horrorosa, passando fome. A maioria dos animais que são traficados morrem no transporte, outros morrem no cativeiro, é uma coisa horrível. Sobrevive uma porcentagem muito pequena. Mas, para isso, as pessoas têm que perceber que, a partir do momento que elas compram, elas estão estimulando o tráfico. É uma questão de conscientização. Aí voltamos à questão da educação. A gente tem que educar a população. Sim. E você é dirigente, né, da ONG Celebre Pet. E como é que é a questão da adoção? Como funciona? Bem, a adoção, a gente faz adoção normalmente de cães e gatos, que é o mais comum, né? Silvestres não é permitido, né? Você só pode ter um animal silvestre se você tiver permissão do IBAMA, né? São aquelas, por exemplo, aves anilhadas pelo IBAMA e tudo mais. Ou se você é fiel depositário, enfim, mas aí é uma coisa à parte. As adoções, né, normalmente de cães e gatos, o que a gente faz? A gente tem feiras de adoção, né, a proteção animal tem, de forma geral, espalhada pelo estado inteiro, né, mas muito concentradas na cidade do Rio de Janeiro. A gente leva os animais para as feiras de adoção, fazemos muita propaganda dos locais, as pessoas vão até os locais,
Vêm os animais, se apaixonam, fazem uma entrevista, tem que levar documentação, tem que levar comprovante de residência, identidade, porque é o que a gente chama, né, de uma adoção, ela tem que ser criteriosa. Você não pode dar aquele animal para qualquer um, porque senão você está empurrando. Não, você tem que ser uma adoção responsável por alguém que realmente queira, por alguém que realmente te ame, que vai cuidar. Então, essa pessoa ela tem que se responsabilizar, assinar um termo de adoção, se responsabilizando. Também fazemos, mostramos os animais também em rede, através de fotos, fazemos entrevistas também. Tem algum requisito específico? Maior de idade e que possa, que se comprometa a cuidar daquele animal, que ame o animal. Sim. E além dessa parte de adoção, o que mais que faz uma ONG de animais? Quais são os outros serviços? A gente ajuda a população também. Por exemplo, a gente tenta, né, na medida do possível, porque a gente não pode salvar o mundo, a gente não tem dinheiro para isso, infelizmente, mas a gente tenta, na medida do possível, conseguir ajudar a população carente a castrar os seus animais. A gente ajuda também pegando animais de rua, comunitários, e castrando, para poder diminuir assim a proliferação, né, de doenças e também diminuindo a quantidade de animais de rua. A gente faz resgates, a gente salva vidas, né? A gente pega aqueles animais em situações calamitosas e a gente leva aquele animal para o veterinário, se tiver que operar, opera, trata, cuida daquele animal e depois ele é levado para adoção. Sim. Você falou aí dos animais comunitários, isso era uma nomenclatura que eu não conhecia, mas são aqueles animais que não possuem um dono específico, mas eles são considerados pela determinada região, né, pela população daquela região. E eu queria saber qual é a visão de vocês sobre isso, porque eles foram nomeados animais comunitários por lei. Qual é a visão que vocês têm desses animais que permanecem na rua, mas são considerados pela população? Queria dizer que o Rio de Janeiro tem uma lei que protege os animais comunitários. Ela foi elaborada pelo falecido vereador Cláudio Cavalcante, que ainda no tempo da primeira gestão do prefeito César Maia. Eu descobri, assim que entrei na CEPIDA, na extinta CEPIDA, que a gente não tinha um programa específico e a gente iniciou um programa de proteção aos animais comunitários. Esse programa está, infelizmente, paralisado agora no governo Crivella. Mas, basicamente, o programa era monitorar, identificar onde tem focos de colônias, né, sobretudo de felinos, onde a proliferação é muito rápida, e dar um atendimento prioritário do sistema público para que a gente pudesse fazer uma castração mais rápida nesses locais, que é onde a proliferação e as doenças aparecem de uma forma mais visível e rápida. Eu queria destacar também a presença de protetores de colônia. Muitas dessas colônias têm protetores que não cuidam de uma ONG, tá, Jane? Eles são protetores da colônia. Né? Então a gente procurava dar apoio para que essas protetoras de colônia pudessem vacinar, né? Fazer um programa de adoção em cima dos animais. Até a Bruna pode explicar melhor, porque nas colônias a gente identifica os animais, os felinos, por exemplo, com picote na orelha, porque não tem como você passar ali leitor de chip, né? Para que a gente soubesse para que o animal já estivesse castrado, né? Então a castração nas colônias e o programa de animais comunitários, quer dizer, tira esses animais daqui. Sabe o que vai acontecer? Você vai tirar, uma semana depois já tem animal de novo. Então a solução é porque o gato é um animal territorial. Tem alguns projetos em algumas ONGs que cuidam especificamente dessa questão, né, Bruna? Eu podia aqui citar e mandar um abraço para a turma do Projeto Felino, estou fazendo aqui a propaganda delas, né, da Aparecida Negreiros, né, que entende, né, que mostra isso para condomínios, para shoppings. Você tira o animal, outro gato no lugar. E o gato é territorial. Se você já tem os gatos de lá castrados e já ocupando, você não vai ter uma ocupação posterior. Então, essa é a forma mais inteligente, mais humana e mais sustentável possível. Agora, eu quero dizer o seguinte, muitas cidades não têm essa lei. Então, a gente também está fazendo um esclarecimento de que o conceito de animal comunitário seja ampliado para as demais cidades do Rio de Janeiro.
É porque eu acho que o que gera dúvida, maior dúvida na população é se recolher os animais talvez não seria mais benéfico pelos riscos que ele corre nas ruas mesmo, de atropelamento, até mesmo de envenenamento, muitas das vezes. A gente nunca vai conseguir locais suficientes para abrigar todos esses animais. E uma outra coisa, você imagina esses animais vivendo confinados em baias, gatis, a vida inteira. É uma prisão. Você imagina a vida inteira trancado dentro de uma cela. Na rua, ele sofre riscos? Sim, mas ele também pode sobreviver. Ele está livre. Ele pode ser adotado. Confinado, a vida dele vai ser abreviada e um estresse enorme que ele vai passar e sofrimento. Sofrimento psicológico, físico, porque ele também não vai se exercitar, né? Uma coisa importante com relação aos animais comunitários é uma nova tendência também dos condomínios quererem proibir as pessoas de alimentarem os animais comunitários. Isso é um absurdo, porque como é que você não vai alimentar um animal? Como é que você pode proibir alguém de alimentar um animal? Isso é maus tratos. E agora, vamos para umas dicas rápidas, né? Eu queria, acho que é melhor com você, né, Bruna? Que você falasse dicas sobre alguns temas que eu vou colocar aqui, sobre esse mundo animal. Vamos lá. Alimentação. Bem, a gente sempre recomenda, né, que as pessoas levem os seus pets no veterinário, mas atualmente o consenso com relação à alimentação é que se dê ração própria para aquele animal, né, vendida nos locais indicados pelo veterinário. Existem rações próprias sempre, então a gente sempre orienta a seguir a orientação do veterinário, que normalmente é essa. E trocada diariamente, para ser sempre uma comida fresca, né? Vacinação. A vacinação é muito importante, né? Principalmente cães e gatos. Você tem uma zoonose que você consegue acabar a raiva, né? Você vacinando contra a raiva, você não tem o risco de contrair aquela zoonose, que vai matar o seu animal e você também pode contrair. Também vai te adoecer. Então... Quero só chamar a atenção que teve uma cidade aí agora e tem a campanha contra a raiva. Só que muitas vezes essa campanha não consegue chegar na cidade toda. Não chegou aqui em Mesquita, tem bairros que ainda não foram feitos, né? Então, a Associação de Moradores falou, prefeito, eu não estou falando de Mesquita, mas estou falando de uma outra cidade até do interior. Quando é que a campanha de vacinação vai chegar aqui no bairro? Então, eu queria chamar a atenção, se a campanha de vacinação não passou aí, reclama com o seu prefeito, reclama com o seu vereador, que você tem direito. Essas vacinas vieram pagas do governo federal e em quantidade suficiente para aplicar na cidade. Então, não tem desculpa, se não aplicaram a vacinação ainda, você deve reclamar. Porque tem muita gente me reclamando que a campanha de vacinação eles aplicam nos bairros principais da cidade e aí a pessoa tem que, às vezes... né, uma senhora de idade levar lá o seu gatinho, levar o seu cão lá para o centro da cidade para vacinar. Não tem, não. Tem que aplicar a vacinação no seu bairro também. Tá certo. A antirrábica ela é muito importante e interessante porque ela é gratuita, né? Sim. O governo oferece, então não tem desculpa. Ok, vamos lá. Higiene. Bem, o cachorro, ele precisa tomar banho com alguma frequência, com alguma regularidade, né? Vai depender muito da raça, o veterinário é a melhor pessoa para indicar isso, mas normalmente a cada 15 dias, né, protegendo sempre os ouvidos, olhos, né, secando bem para evitar que a pele fique úmida e dê alguma doença de pele. Preparação familiar. A família inteira tem que estar de acordo, né, antes da chegada do animal. A família inteira tem que gostar do animal. É muito interessante, é muito legal a família inteira curtir o animal. Vira um membro da família. Isso é muito bacana. A vida familiar acaba melhorando. Se você for ver as famílias, né, que têm animais, elas têm uma dinâmica diferente. Isso é muito bacana. Atividades físicas. É bom o cachorro, né? O gato não precisa, né? O gato não precisa dar voltinha na rua, não. Mas o cachorro é interessante ele andar na coleira também, não solto, né? Você levar o animal para fazer uma atividade física. É bom que você faz junto, né? Hoje em dia,
A questão da saúde é tão importante, né? Todo mundo sabe que é bom fazer atividade física. Faz você seu animal. E agora, para terminar esse joguinho de perguntas, identificação definitiva. Queria primeiro que você explicasse o que é isso pra gente. Eu já falei rapidamente sobre a questão do picote na orelha, que é a identificação dos animais de colônia. Mas os programas, né, que têm se recomendado têm sido de microchipagem. Você adquire um microchip e você, com isso, consegue inserir ali dados, nome do animal, idade, a última vacinação. Isso, sobretudo em abrigos, isso é fundamental para que a gente possa ir acompanhando, né, a saúde dos animais. Infelizmente, né, nem todo mundo estamos muito longe ainda de ter, como na Europa, onde todos os animais são microchipados. Algumas cidades do sul têm a microchipagem de animais. Mas eu acho que para cidades pequenas, a gente já pode implantar nesse programa, que é uma forma ótima de você saber, né, acompanhar a vida e o desenvolvimento desse animal. É ótimo também para casos, às vezes, do animal fugir, né, de você acabar perdendo, também dá para você identificar. Houve um caso também onde se identificou quem era o dono do animal que sofreu maus tratos, porque era microchipado. Isso é muito legal. Tá, a gente pode estar tratando aí o animal como patrimônio, mas eu acho que se puder fazer a microchipagem, se for possível, eu acho que é uma forma bem interessante de identificar. Lá na CEPTA a gente tinha identificado todos os animais da colônia da própria prefeitura. A prefeitura tem uma colônia, né, de gatos, todos eles são fotografados, tem o nome lá, Bimbo, Vinícius, Giane, tem o nome de todo mundo. Né? Tinha um que a gente chamou de Eduardo, de Dudu, que o prefeito era o Eduardo. Né? Então, a gente chamou de Dudu, e apesar dele ter pedido para não chamar não chama cachorro de Dudu, só gato, tá bom. Então, a gente identificava, né, todos os animais, e isso é muito legal, porque os abrigos devem ter esse cuidado. A Bruna falou muito de abrigo aqui, queria até te falar que eu tenho assim um asco particular pela tal da carrocinha. Né? Todo mundo acha que o animal está ali na rua incomodando, que o animal abandonado não deve ficar no meio da rua, e ele tem que sair da sua visão da frente. E aí exige que o governo retire o animal dali. Ele não quer saber o que acontece com o animal depois. Então está aí o abrigo da Suípa, que hoje é uma grande entidade que precisa de auxílio. Ela faz 15 mil castrações, está entulhada de bicho lá, tem quase 5 mil animais. Né? E o programa de adoção não é suficiente, né, Jane? Não dá para você conseguir adotante para tanto bicho. Né? E muitas vezes o bicho que está lá é o animal muito maltratado. Olha, tem cachorro sem perna, tem gato cego. Né? Então, eu acho que a gente tem que repensar um pouco esse sistema. Né? Que as pessoas entendam por que a gente cria tanto problema com essa tal da carroça. E outra coisa, você criar abrigo é convite ao abandono. As pessoas vão lá na porta do abrigo para abandonar o bicho. Então só faz crescer e o governo gastar dinheiro, porque tem que alimentar cada vez mais bicho, tem que dar remédio, tem que tratar direito, senão a Bruna vai reclamar, o Ministério Público vai reclamar. Então, não é a solução. A gente quer ver, lógico, os abrigos em melhores condições. Os abrigos têm que ser também ajudados pelos governos. Mas a gente quer ver que não hajam abrigos e os animais sejam efetivamente adotados ou fiquem em melhores condições onde estão. Tá bom, a gente já está chegando ao fim do nosso programa e eu queria que vocês falassem, né, o que fazer para denunciar em situações de maus tratos, para onde ligar, para onde recorrer. Bom, vamos lá rapidinho. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, tá, Jane, você, seu interesse, né, pela matéria aqui, vocês terem pautado esse assunto, né, porque proteção animal é um assunto apaixonante. Olha que a gente não fala ainda de golfinho, baleia, tubarão, a gente não falou de peixes, a gente não falou... de silvestre até a gente conseguiu falar um pouco, né? Proteção animal é muito amplo. Né? É um assunto que mobiliza muita gente. Mas eu espero que vocês continuem tratando do tema aqui no Conecta Baixada. Coloca foto de cavalo maltratado quando puder, né? Vou falar lá com o Sidney, com o pessoal todo. Por favor, né, não deixe os bichos aqui de Mesquita e da Baixada serem maltratados. Espero contar com vocês também para isso. E dizer que, se vocês tiverem alguma denúncia, vocês têm
o telefone 1746 da Prefeitura do Rio, que é o telefone onde eles centralizam as reclamações no município do Rio de Janeiro. Vocês podem ligar para as ouvidorias das prefeituras, para a Secretaria de Meio Ambiente dessas prefeituras, onde não houver... Belford Roxo parece que tem uma secretaria própria. Você também pode ter disque qualquer coisa para a Comissão de Defesa dos Animais da Alerj, né, que vai encaminhar, por sua vez, para os órgãos competentes. Você tem o Ministério Público, Disque Denúncia, né, e, sobretudo, você tem também os órgãos policiais, desde a delegacia do bairro, que muitas vezes acha que não é com ela, mas é também porque os maus tratos aos animais é um crime capitulado pelo Código Penal, e você tem a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, a DPMA da Polícia Civil. São alguns canais, né? Outra, sobretudo, se você não sabe o que fazer, bota lá Proteção Animal, entra no Facebook, você vai achar um monte de ONG, porque elas rapidinho se comunicam, colocam a boca no trombone para reclamar dos maus tratos e ver se toma alguma medida, alguma providência. E em caso de se deparar com algum animal em situação precária na rua, o que fazer, Bruna? Bem, virar as costas, eu acho que não existe isso mais hoje, não cabe isso hoje com a informação que a gente tem. Gente, pede ajuda, leva no veterinário, joga nas redes sociais, pede ajuda para os vizinhos, vaquinha. Todo mundo quer ajudar, todo mundo gosta de fazer uma boa ação, todo mundo gosta de saber que mudou a vida de alguém. Isso é uma coisa muito legal. Então, pede ajuda, tenho certeza que vão ajudar, que os vizinhos, que os amigos, até os desconhecidos nas redes sociais vão querer ajudar. Leva no veterinário, olha a saúde dele, cuida dele, bota para adoção, bota foto nas redes sociais, diz que ele está para adoção, vai adotar. É assim que a gente faz, é assim que a gente trabalha, e é um trabalho muito bonito. Então, vocês podem falar redes sociais de vocês, para o pessoal poder acompanhar? Pode falar Instagram, Facebook? Bruna Franco é o meu Facebook. Meu Instagram é Bruna Franco RJ. A gente ajuda a população, sempre tirando dúvidas, sempre que a gente pode, a gente auxilia de alguma forma, compartilhando denúncias, pedidos de ajuda, enfim. Vinícius Cordeiro, simplesmente o viniciusadv@globo.com é meu e-mail. Lá tem também o Bruna Franco Ativista, @gmail.com. E é isso, coloque o assunto para a gente que a gente vai tentar. A gente também tem uma página no Facebook, que é o Proteção Animal RJ, onde a gente também coloca algumas dessas questões. Tá ótimo, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada. Esse foi mais um Espaço 1530, né, a estreia dele. E eu vou convidar todos vocês que assistiram a curtir a nossa página, compartilhar essa transmissão também desse espaço e mandar sugestões. Hoje o tema foi ótimo, foi a proteção de animal com Vinícius Cordeiro e Bruna Franco. Então vocês podem mandar a sugestão e espero que, assim como eu, tenham aprendido ótimas dicas, né? E também mudado um pouco a mentalidade, educado mais em relação a esse mundo animal. Até a próxima!